Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Essa semana eu resolvi fazer um vídeo a pedido do meu amigo Nelsinho, que chegou lá e me passou uma mensagem, né, pedindo que eu falasse um pouco sobre a questão do Afeganistão que estava acontecendo lá, né, para que as pessoas pudessem compreender um pouco melhor. Eu não sou um historiador, nada disso, eu sou apenas um arquiteto, uma pessoa curiosa e que leio um pouco. E vou tentar dar um panorama assim para que as pessoas tenham um entendimento melhor da questão do Afeganistão. Mas primeiro a gente tem um aspecto aí, né, histórico, um aspecto geopolítico e tem também um aspecto cultural. Bom, vamos primeiro entender um pouquinho do Afeganistão, né? O que esse país, né, tem a ver, vamos dizer, dentro da geografia global, né? O Afeganistão ele está ali, no meio da Ásia, né? Ele faz fronteira no norte, lá com os países do Turcomequistão, Azerbaijão, sei lá, aqueles países do Borat, né? Que eram exatamente os países da cortina de ferro da antiga União Soviética, né, sob grande influência da Rússia. Nós temos ali para o Oriente a fronteira com a China, para o Ocidente a fronteira com o Irã e ao sul a fronteira com a Índia e Paquistão. O que acontece? Né? É um lugar, vamos dizer assim, que no século XIX a Inglaterra tentou fazer dali uma colônia, né? Mas foi expulsa pelos então afegãos, né, na época. Primeiro porque é um lugar de uma geografia muito difícil, são regiões desérticas, né, muitas montanhas, e na verdade não há muito recurso natural ali. Então, por que o interesse, né, começou logo pelo Império inglês, né, o grande império do sol que nunca se punha, de ter aquele local ali, né? Porque realmente é uma rota de passagem, né? O Afeganistão ele faz essa ligação, ele está numa posição estratégica ali da ligação entre o Oriente e o Ocidente, ali na meiuca da Ásia. Bom, durante o século XX, nós tivemos dois grandes eventos mundiais, né, que foram as duas grandes guerras. Né, e a partir daí, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois blocos. No Oriente, o bloco socialista, comandado pela Rússia, né, e todos os países que ali ela anexou, montando a cortina de ferro, o termo cunhado por Churchill. E o Ocidente capitalista, né, comandado ali pelos Estados Unidos. E obviamente que os dois países nessa disputa, né, estavam ali querendo aumentar a sua área de influência. Os Estados Unidos é muito pragmático com relação à sua forma, né, o imperialismo norte-americano ele é muito pragmático. Ele se baseia em dois pilares, né, dos valores, né, americanos, né, da democracia, a liberdade e etc., o liberalismo econômico, que no final é o que norteia, né, essas políticas, e obviamente os interesses econômicos diretos. E a região ali, vamos dizer, do Oriente Médio, sempre foi uma região, né, o Irã, Iraque, Kuwait, aquela região ali riquíssima em petróleo, né, ela sempre teve o interesse dos americanos, porque de manter ali uma zona de influência. E esse interesse se materializou com a criação do Estado de Israel, após também a Segunda Guerra. A ida dos judeus, né, a formação do Estado judeu, deu aos Estados Unidos um aliado ali dentro, vamos dizer assim, da maior zona de interesse e também se tornou a maior zona de conflito. Afinal de contas, antes dessa divisão ali dos países, né, do Oriente Médio, na verdade eram cidades, estados e sociedades tribais. Era uma forma, era uma cultura completamente diferente. Mas aí foram feitas, após a Segunda Guerra, né, as fronteiras dos países naquela região. E até hoje isso gera muito conflito. Bom, mas voltando ao Afeganistão, foi importante falar um pouco disso, porque vocês vão entender toda essa sequência, né, do que vai acontecer. Bom, durante esse período expansionista, né, dos Estados Unidos e da União Soviética, a União Soviética tenta anexar o Afeganistão. Os Estados Unidos, isso lá pela década de 80, os Estados Unidos, né, ele vem e começa também a financiar a resistência afegã, né, dos murradins, os guerreiros lá afegãos. Bom, o que acontece, né? Ela passa armas, recursos, treinamento, a CIA entra no Afeganistão e tal, tudo, mas não combate diretamente os russos, né? Afinal de contas, a questão muito sensível, ambos as potências com armas nucleares e tal, então os conflitos eram financiados, na verdade, mas quem tinha que lutar era o povo local mesmo para defender seus interesses. E quem foi o grande general, vamos dizer assim, afegão, né, o grande pessoa de confiança da CIA para exatamente chefiar, né, liderar essa resistência? Foi o Osama Bin Laden. Né?
Então, bom, os Estados Unidos deu o armamento, deu o treinamento, Osama foi, montou os campos de treinamento, treinou os afegãos e no final eles conseguiram expulsar os russos de lá, que também era uma questão, era muito pouco para se lutar tanto, né? Os russos conseguiram passar seus oleodutos, né, que era o que mais interessava, era o fluxo de petróleo da União Soviética, né, daqueles países ali da fronteira, para, vamos dizer, a Europa, e esses oleodutos conseguiram ser ligados, né? Então o interesse também passou a não ser tão grande naquela região. E os russos saíram realmente e deixaram lá os afegãos em paz. Acontece que os Estados Unidos, né? Existe ali uma questão que aí entra na questão também social, religiosa, né? O apoio dos Estados Unidos ao Estado judeu, né? Que para todo o povo árabe é considerado uma invasão, criou várias tensões. E aí a gente tem que entender um pouco como é que é a questão das culturas, né? A gente gosta muito de achar que nossa cultura, né, o fato da nossa cultura ocidental, judaico-cristã, nossa civilização tem os valores universais e tal que comandam ou que ditam as regras do mundo. Não é bem assim que funciona. Existe também o Oriente, que é formado por outros valores, né, por outras religiões, e são várias, tem religiões politeístas, monoteístas e tal, mas a maior religião, vamos dizer, do Oriente é o islamismo. E aí entram questões muito inconciliáveis, né? Primeiro, existe uma briga entre duas tribos, né, de Israel, uma que se separou e criou ali vamos dizer assim, os herdeiros que são o povo árabe, né? O povo do Islã, e tem os judeus, né? E existe uma briga, né, por uma herança, né? Até hoje eles estão brigando por causa disso. Quem quiser saber mais informações, vai lá no Velho Testamento, que vai estar lá bem descrito isso, não é o objetivo agora se aprofundar nisso. Mas a questão é que a questão do Islã, ela é tão complexa, por exemplo, como a cultura cristã, né? Nós temos aqui no cristianismo algumas vertentes, né, da religião. Então temos a católica, temos os protestantes, temos os evangélicos, temos os pentecostais, temos aí outras denominações da igreja. Lá no Islã acontece a mesma coisa. Tem os xiitas, os sunitas, os talibãs e tal. E aí são formas de ler, né, o Alcorão. Nós temos também uma diferença básica, né? O nosso profeta, né, Jesus Cristo, que vamos dizer assim, baseia toda essa cultura ocidental cristã, ele foi um homem que se declarou filho de Deus, o próprio Deus vivo, e que o reino dele não estava aqui, o reino era o reino dos céus. Então a ética, vamos dizer, a moral cristã, ela está muito mais relacionada a valores transcendentais e valores de convivência, né, dentro da nossa sociedade, de paz, amor fraternal e etc., do que propriamente uma situação de governo. Já no Islã é diferente. O grande profeta do Islã foi Maomé. Maomé, além de um líder religioso, foi um general, um conquistador. Ele fez o seu reino na terra, né? Ele saiu lá com seus exércitos, conquistando territórios, cidades, e implantando a cultura do Islã. Por isso existe, né, dentro do islamismo, dentro do Alcorão, existe a Sharia, que é basicamente, né, os preceitos, vamos dizer, de como deve ser governado, como deve haver um governo, né? E no caso lá do Islã, tem os talibãs, né, defendem a Sharia como uma forma legítima de governo. E lá tem coisas, vamos dizer assim, que nós consideramos como práticas culturais nocivas. Como existe também aqui no Brasil. Um exemplo de prática cultural nociva é, por exemplo, a questão dos índios, né? Uma criança nasce com algum defeito, alguma deficiência, a mãe tem um parto sozinha no meio do mato, ela enterra a criança. E aí ela volta sem a criança para a tribo. Isso tem sido combatido, né? Tem sido através de um processo de conscientização, essas práticas têm diminuído no Brasil. Lá no Islã, né? Lá para os talibãs, existe a pena de apedrejamento, que normalmente é dada às mulheres, né? Mulheres que são infiéis, né? Mulheres, mas aí não é bem infiel, né? Adúlteras, né? Então as mulheres adúlteras são apedrejadas. Existe a pena de decapitação para os infiéis, que é da decapitação por um sabre e tal. E existe um problema maior com isso tudo, que é a questão que a religião islâmica é completamente incompatível com a cristã. Existe a tolerância, né, no lado dos praticantes, a grande maioria do Islã tolera as outras religiões, mas existe um grupamento que não tolera. Mas dentro dos preceitos do próprio Islã, a questão, vamos dizer, do cristão que crê na Santíssima Trindade de Deus, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três em um, na verdade isso, para o Islã, é uma blasfêmia.
Porque, na verdade, para eles, Deus é um só, e eles não compreendem esse mistério da Santíssima Trindade, mas peraí, são três deuses, você é infiel, infiel. E dentro dos preceitos, vamos dizer, mais rígidos, né, você na verdade, o infiel tem que ser morto, né? Então não é de surpreender que o Talibã esteja perseguindo agora cristãos e vendo se o cristão é cristão ou o cara se converte ali e diz que Allah é um único Deus e tal. Se ele se negar a se converter, ele é considerado infiel para aquele que está dando a pena, né? Ele está dando a pena para um capeta, para um demônio, para um seguidor de Satanás, né? Que na verdade é o infiel. Bom, essas questões agora, né, com a saída dos Estados Unidos, há de se entender, né, e agora eu volto lá na questão que eu expliquei no início, quem foi o grande... os Estados Unidos ocupa há 20 anos, né, estava ocupando o Afeganistão há 20 anos, e, curiosamente, devido ao quê? Quem lembra dos atentados, né, que foram feitos nos Estados Unidos, inclusive o primeiro ataque militar aos Estados Unidos, né, atingindo civis, usando aviões de carreira, né, que derrubaram as duas torres gêmeas. Um avião caiu no Pentágono e o outro caiu no meio lá de um lugar vazio, mas que estava indo em direção à Casa Branca, mas graças aos passageiros lá que bravamente reagiram, essa tragédia não foi mais uma tragédia, né? Mas, de toda forma, foi a partir desse evento em qual quem articulou foi o Osama Bin Laden, exatamente essa pessoa que a CIA treinou para combater os russos, né? Que promoveu esse ataque, e a partir daí os Estados Unidos fez o que ele fez bem, foi para caçar e entrou numa encruzilhada, né? Um problema que é insolúvel. E ele tentou, acho que houve uma tentativa dos Estados Unidos de criar um governo lá menos radical, porém os talibãs que estavam lá refugiados nas montanhas, muitos dos mais radicais morreram, Osama mesmo foi neutralizado, mas obviamente que esses caras não são flor que se cheire, são osso duro de roer. O cara que vive num deserto daqueles, são homens muito grandes e tal, altos, são famosos, são guerreiros Murradin. Para quem conhece a história, foi lá que eles inventaram o polo, né, o jogo de polo a cavalo. Então são guerreiros hábeis, né? E quando os Estados Unidos resolveu sair, obviamente que toda aquela estrutura que os Estados Unidos deixou, quando souberam que os talibãs estavam saindo das montanhas e voltando para ocupar Cabul e as demais cidades ali, quem estava com dinheiro, que os Estados Unidos deixou também, saiu fora, saiu batido, porque não ia encarar os Murradin, os talibãs, né? E tá essa confusão toda, os Estados Unidos ficou, né? Vai ficar essa mancha. Sem dúvida nenhuma, não tem como, eles tinham que sair de lá uma hora, mas a forma que saiu talvez não fosse a melhor de todas e realmente deixou lá uma população que provavelmente vai ser trucidada. Agora, vamos finalizando o vídeo, né? Como fazer para resolver esse problema? Bom, é muito difícil, porque a única forma de você, por exemplo, coibir essas práticas culturais nocivas, hoje, num país independente, seria através de sanções comerciais, né? Então, você tá apedrejando mulher aí, eu não vou te vender, eu não vou vender para você, eu não vou comprar teu produto e tal. Mas isso daí, eu acredito que a China, que foi a primeira logo a reconhecer o governo talibã, né, já está lá em reuniões com os talibãs, ela precisa daquela passagem ali pelo Afeganistão, né, para chegar ao Oriente Médio, ali a região do Irã, Iraque e finalmente a Europa, quer dizer, chamada nova Rota da Seda. E vai ter que passar ali provavelmente com linhas férreas e outras coisas mais para fazer o transporte de produtos, né, via terra. E a verdade é que eles não estão nem aí, né? Chinês não está nem aí se o cara apedreja, dá tiro, tira a pele, isso não é um problema dele. A ética chinesa é completamente diferente, oriental tem outro tipo de valores, né? Então eles não estão pouco se importando o que vai acontecer com a dissidência talibã, desde que eles consigam seus objetivos. Mas o resto do mundo poderia fazer as sanções e tal. Funcionou um pouco no Irã, né? O Irã, depois da tomada pelo Ayatollah Khomeini, teve diversas sanções e tal, e a coisa meio que ali se arrefeceu, aquele radicalismo todo, embora o Irã ainda seja um grande inimigo, né, vamos dizer assim, do Ocidente, dos Estados Unidos, ele já é um país um pouco mais humanizado, vamos dizer assim, né? Já o Afeganistão acho que vai demorar muito tempo para chegar em alguma conclusão. Bom, o vídeo é um pouco longo, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, se alguém quiser mais alguma coisa, assim, que eu fale sobre algum assunto, eu vou ter um prazer imenso de estar falando aqui com vocês, é só deixar o assunto, eu vou tentar falar da melhor forma. Espero ter esclarecido um pouco, embora não seja nenhum especialista nessa área, tá bom? Olha, um grande abraço a todos e até a próxima.